Bom dia, pessoal. A gente vai tentar agora fazer o treinamento a partir de uma outra ferramenta, né? A gente teve um pouco de dificuldade com o Skype. A gente vai fazer um teste então agora para disponibilizar os treinamentos para vocês via YouTube, tá? Vocês vão ver que durante o treinamento eu vou estar com o meu celular nas mãos, tá? Não é porque eu estou utilizando o WhatsApp, Facebook ou nada, é que na verdade eu vou utilizar ele como passador de slides para facilitar o nosso treinamento aqui, ok? Então a gente vai refazer hoje o módulo de atendimento 2, tá? O atendimento ao cliente módulo 2, tá? Que foi um dos que várias unidades tiveram alguns problemas de conexão via Skype, tudo isso. Então, para que todo mundo possa, se quiser refazer esse treinamento, a gente já vai ter ele disponível, tá? Vai ser um módulo de teste e se esse teste der certo, passamos a fazer todos os treinamentos a partir de agora através dessa ferramenta que será o YouTube, a disponibilização via YouTube, ok? Bom, então vamos começar. A ideia hoje é a gente falar sobre atendimento ao cliente. Para quem já fez o módulo 1, né? Então a gente vai fazer a complementação falando bastante sobre qualidade, ok? Então hoje um dos focos principais do nosso treinamento é qualidade, ok? Vamos lá, vamos começar aqui o treinamento. Eu vou ter aqui no começo algumas dificuldades, peço que vocês compreendam por a questão do passador de slides, tudo isso. Então vamos lá. Como se define a qualidade no atendimento e ou no serviço prestado ao cliente, né? Essa é uma dificuldade bastante grande que toda empresa tem, né, em falar de qualidade. A gente tende a falar de qualidade de uma maneira muito rasa, muito senso comum, né? Não, nosso produto é de qualidade, nosso serviço é de qualidade, mas é importante para quem oferece serviço, para quem oferece prestação de serviço, entender realmente como é que eu posso falar e trabalhar a qualidade, e aí no caso de vocês, dentro da unidade de vocês, ok? O que significa falar em qualidade? Então, primeira coisa para a gente poder falar em qualidade é a gente entender que a qualidade está ligada diretamente às expectativas do cliente, às expectativas do público-alvo que vocês atendem e, claro, a capacidade da empresa ou a capacidade da unidade em atender a essas expectativas, ok? Não dá para a gente falar de qualidade de uma maneira externa, ou seja, não, temos qualidade, temos um produto de qualidade. Não, a qualidade está ligada diretamente à percepção do cliente, ou seja, a expectativa que ele tem e se a gente consegue ou não atender a essas expectativas. É claro que quando a gente fala em qualidade, existe uma faixa, né, de senso comum ou uma faixa mínima do que a gente imagina como qualidade, ok? Então é importante, claro, pelo menos essa faixa mínima a gente está tentando sempre atender, mas claramente buscar através das informações com o cliente aquilo que ele determina como qualidade, ok? Bom, geralmente para se falar de qualidade, pessoal, a gente vai ter que atender a três aspectos fundamentais, né? Vamos olhar aqui rapidamente que aspectos são esses, tá? Primeiro, convicção. Segundo, compromisso. E terceiro, contágio, ok? Então, vamos entender um pouquinho o que são esses três aspectos fundamentais para que a gente consiga atingir um alto padrão de qualidade. Primeiro, pessoal, convicção, ou seja, todos dentro da empresa, todos dentro da sua unidade devem estar convictos de que os produtos, os serviços e o atendimento oferecido dentro da sua unidade são realmente de altíssima qualidade. Se não houver a convicção de todos os clientes, de todos os funcionários, tá, é muito difícil que vocês consigam fazer com que isso chegue até o cliente. Ou seja, o grande desafio do gerente da unidade, claramente dos próprios franqueados, é fazer com que todos os funcionários da cozinha, da limpeza, os monitores, todos os freelancers que trabalham, estejam convictos de que oferecemos produtos, oferecemos serviços e atendimento de qualidade, ok? Para isso, pessoal, é importante falar sobre a rede, é importante realizar os treinamentos institucionais com todos os funcionários, principalmente também com os freelancers, ok? Para que eles entendam o que é o catavento, o que nós estamos oferecendo para o cliente. Não adianta pegar um monitor e simplesmente treiná-lo naquela função que ele vem a exercer, que é ficar lá na frente do brinquedo, que é operar o brinquedo, mas ele conhece o catavento?
Se algum cliente perguntar algo sobre o catavento, ele vai saber responder? Okay? Então, para que eu consiga convencer os meus funcionários de que realmente somos os melhores do mercado, somos aquele buffet que oferece os melhores serviços, os melhores produtos, tem que haver essa convicção. Para haver convicção, tem que haver os outros dois fatores. Compromisso, okay? Compromisso de todos os funcionários, compromisso daqueles que são funcionários diretos da unidade em transmitir e, claro, contagiar, como eu havia dito, né, todos os outros funcionários com essas informações. Okay? Esse contágio ele é muito importante. Não podemos deixar de ressaltar isso, porque é só através do contágio que nós conseguiremos fazer com que todos tenham a convicção. Ou seja, esses três aspectos, eles se retroalimentam. Okay? Aquela pessoa que não estiver convencida, dificilmente vai tentar transmitir essa informação para os seus colegas de trabalho. Ou seja, ele não vai se tornar um elemento contagiante dentro da ideia que nós temos aqui como aspectos de qualidade. Okay? A partir do momento que todos estiverem convencidos e, claro, tiverem esse compromisso, né, em transmitir e, claro, exercer dentro do seu aspecto, dentro da sua profissão, dentro da sua função, essa qualidade que nós queremos, isso vai se transformar num ciclo virtuoso e que isso claramente vai chegar até o cliente final, ou seja, as pessoas que compram as festas e claramente também os clientes que estão sendo os convidados e que serão atendidos dentro de cada uma das nossas unidades, ok? Então, se preocupem com esses três aspectos, né? Estejam atentos para verificar se a informação que está sendo transmitida de pessoa para pessoa dentro da própria empresa é a informação adequada, é a informação de que a nossa qualidade é bastante alta, de que oferecemos os melhores produtos, os melhores serviços e o melhor atendimento do mercado, ok? Vamos lá, vamos seguir então, né? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as dimensões da qualidade, ok? Claramente eu não vou colocar aqui todas as dimensões possíveis, mas aquelas que nos interessam nesse momento, ok? Então eu peguei aqui, são acho que 7 dimensões da qualidade que são importantes a gente verificar dentro de um buffet catavento, ok? Vamos à primeira então. Na verdade eu vou ler a lista toda com vocês, porque a gente tenha aqui primeiro um apanhado geral, né? Então, dimensões da qualidade que a gente tem que se atentar. Primeiro, desempenho. Segundo, atendimento. Terceiro, confiabilidade. Quarto, as características do produto ou do serviço. A conformidade, a durabilidade e a estética. Ok? Para que a gente possa entender mais facilmente isso, eu vou aqui fazer uma comparação que eu acho que é bastante simples e é fácil para que todos entendam, que é uma comparação com um bem comum, um carro, né? Ou seja, quando eu vou comprar um carro, como é que eu faço a dimensão da qualidade? Okay? Então, eu vou usar essa comparação para que a gente possa entender melhor como é que eu posso transferir isso para o nosso dia a dia. Okay? Vamos lá, pessoal. Supomos que eu tenha comprado um carro qualquer do mercado, ok? E alguém venha me perguntar o que eu acho desse carro. André, você tem esse carro aí há algum tempo, o que você acha desse carro? E o meu comentário vai ser, não, se você estiver pensando em comprar, não compre esse carro não é bom, não vale a pena, não faça isso, compre qualquer outro carro, menos esse. Se essa pessoa confiar em mim, for um amigo, um parente, alguém próximo, dificilmente ele vai comprar esse carro, dificilmente ele vai contrariar essa informação que ele recebeu de uma pessoa que ele acredita que é uma informação segura. Agora, quando ele perguntou o que ele achava do carro, né, se o carro era de qualidade ou não, e eu falei que não, que faltou avançar um pouco na conversa, entender em qual das dimensões eu estava falando que o carro não era bom. Porque provavelmente, quando eu falei que aquele carro não era bom, é porque ele não atendeu a alguma expectativa que eu tinha com relação ao carro, e por isso eu passei a de alguma forma denegrir a imagem do veículo, dizendo que ele não era de boa qualidade. Okay? Mas vamos entender um pouquinho. Supomos que nessa conversa o meu interlocutor ali quisesse avançar. Não, mas espera aí, puxa, eu achei que esse carro era tão bom, né? Eu ouvi falar ali algumas coisas falando que o carro era bom. Me explica um pouquinho melhor. Por que você não está gostando do carro? Por que você está falando que o carro é de má qualidade? Esteticamente ele é um carro muito bonito, não é? Eu falei, não, esteticamente
esse carro é lindo, né? A lataria, a parte interna dele realmente é lindíssimo, não tenho o que reclamar da estética do carro. Tá, no quesito durabilidade, você já teve algum problema? Você está com o carro aí há uns 2 anos, não, faz uns 2 anos. Tá. Quebrou, o que aconteceu? Não, em termos de durabilidade também não posso reclamar de nada do carro. Nunca deu problema, praticamente nunca tive que trocar uma peça, só aquelas peças básicas, pastilha de freio, óleo. Tirando isso, o carro nunca me deixou na mão. Então, em termos de durabilidade, perfeito, né? Quando você comprou, o vendedor que te vendeu lá atendeu bem? Não, me atendeu super bem, nunca tive problema com atendimento, já tive algumas dúvidas sobre o carro, tive algumas dificuldades, liguei, me atenderam super bem no quesito atendimento também, não tenho o que eu reclamar dessa montadora, foi ótimo. Tá. E na hora que o vendedor estava te vendendo, ele te falou alguma coisa sobre o carro que depois o carro não tinha? Né? Porque você está falando que você não gostou do carro? Não, na verdade, se você for pensar, tudo que ele me falou sobre o carro lá, o carro cumpriu. Em termos de conformidade, não tenho o que falar também dessa montadora. O vendedor me falou e o carro cumpre com aquilo que eles prometeram. Legal. O que você acha das características do carro? Não, o carro impecável. Quando você olha por dentro, acabamento, cheio daqueles porta-treco, banco de couro, painel é bonito. Então, as características do carro tem luz de ré, câmera, uma série de coisas. As características do carro são ótimas. Poxa, mas espera aí então, André. Você falou que na dimensão estética o carro é bom, é bonito, que na durabilidade o carro nunca deu problema, que tudo que foi ofertado, a durabilidade do carro, por exemplo, a conformidade, foi entregue. As características do carro eram características que foram cumpridas. A confiabilidade que você tem é alta, ou seja, você confiou que o carro funciona, ok? O atendimento que você recebeu foi bom. O que saiu de errado então? Você está falando que o carro não é bom? Sabe o que é? É que para mim o carro precisa ter desempenho. E às vezes na ultrapassagem de um carro para o outro, ele não anda tão rápido. Quando você vai subir uma ladeira, ele não sobe com muito desempenho, é difícil de subir, tem que engatar primeiro, tudo isso. Então, puxa, isso é muito chato. Carro para mim tem que ter desempenho. Okay? Percebam então, nesse discurso que eu fiz, que esse veículo atendia a 6 dessas características que nós estamos colocando aqui. Ele só não atendia no aspecto desempenho. E como desempenho é uma expectativa que eu tenho com relação a um carro, e na expectativa que eu tenho com relação a desempenho ele não me atendeu, eu passo a falar que o carro não é bom. Eu passo a denegrir a imagem do veículo. Ok? E isso pode estar acontecendo muitas vezes na unidade de vocês. Né? Muitas vezes vocês estão cumprindo vários aspectos de qualidade, mas tem um que é muito importante para o cliente que ele não foi cumprido. Né? Agora, como é que eu faço então para cumprir todos? Né? Essa é a grande questão. Okay? Se eu estou falando em desempenho, atendimento, confiabilidade, características dos produtos e do serviço, conformidade, durabilidade e estética, né, são quesitos que a gente tem que se preocupar. Eu vou dar uma rápida ideia para vocês de como no buffet vocês poderiam pensar. Bom, desempenho. Desempenho para a gente vai estar ligado principalmente em relação à equipe. Se o desempenho da equipe é satisfatório durante a festa. Ou seja, os monitores, que são as pessoas que são responsáveis pela animação da festa, são pessoas que estão alegres, são pessoas que estão sorridentes, estão encostadas lá no brinquedo de qualquer jeito, né? Não conversam com o pai, não dão atenção para a criança. Ou seja, como é que está sendo o desempenho dos monitores? O desempenho dos atendentes de mesa. Eles estão atentos, verificando se tem alguém com alguma dificuldade, levantando a mão ali por um longo tempo, querendo pedir alguma coisa e ninguém olha para esse cliente. Ou seja, como que está sendo o desempenho da equipe? Claro, desde o atendimento, lá no momento que nós fizemos a primeira ligação ou respondemos o primeiro e-mail, o momento que ele foi até a unidade para conversar e fechar a festa, esse desempenho ele está sendo monitorado, né? E ele envolve diretamente o quesito atendimento. Ou seja, estamos dando um bom atendimento para o nosso cliente. E quando a gente fala em atendimento, lá no primeiro módulo, a gente falou da experiência do cliente. Ou seja, quando eu falo em atendimento, não é um único ponto. Todos os pontos de atendimento, o cliente foi bem atendido?
Lembre-se, tem a questão de mexer com a tolerância, o nível de tolerância do cliente. Quando eu sou bem atendido em um ponto, sou bem atendido no outro, se houver uma falha no atendimento do terceiro ponto, é possível que pelo meu nível de tolerância ainda estar alto, porque eu vinha sendo bem atendido, eu releve um pouquinho algum erro e siga o ciclo de experiência. Agora, se eu sou atendido mal em um primeiro atendimento, se eu sou atendido mal no segundo atendimento, se no terceiro ponto de atendimento ocorrer qualquer falha, o meu nível de tolerância já estará baixo e eu vou começar claramente a falar mal ou denegrir a imagem da empresa pelo atendimento que eu recebi. Então, quando a gente fala em atendimento, lembre-se, é a experiência do início ao fim, da hora que eu fiz a primeira ligação, mandei o primeiro e-mail, o momento que eu fui na unidade, se eu fechei a festa, se eu tive dúvidas durante o período em que a festa estava sendo ainda preparada, durante o dia da festa e o pós-atendimento. Tá? O atendimento tem que contemplar todo esse ciclo. Ok? Terceiro, confiabilidade. Como é que eu transmito confiabilidade para o meu cliente? Então, nós temos que falar da franquia, temos 30 unidades, não é a minha franquia, a minha unidade aqui na nossa cidade, somos 30. Temos uma fábrica de salgados, temos uma fábrica de brinquedos, por isso podemos falar sobre confiabilidade, ok? Somos os pioneiros do mercado, temos um setor de treinamento que treina não só as áreas de atendimento, mas como também treina monitores, treina atendentes de mesa, treinamos todos os nossos funcionários, ok? Então por isso podemos trazer confiabilidade para os nossos clientes. Características, como é que estão as características da unidade de vocês? A unidade está limpa, bem pintada, todos os brinquedos funcionando, né? A característica dos uniformes de quem está trabalhando está adequado. Tem gente com uniforme sem passar, todo torto, sem uma parte do uniforme, ou seja, as características que nós nos dispomos a entregar estão sendo mantidas, okay? Se preocupem muito com isso, okay? Porque isso está ligado diretamente ao quesito estética, okay? A estética para a maioria das pessoas ela é muito importante. Então, se eu chego numa unidade que esteticamente ela é ruim, ela é estranha ou ela não está bem montada, se os monitores não estão esteticamente, né, arrumados, as meninas maquiadas, cabelo preso, né, dentro da cozinha a touquinha, a roupa adequada, ou seja, o quesito estética conta, inclusive na hora de servir os salgados. Na hora que eu estou lá com a minha bandejinha, os salgados estão bem acomodados dentro da bandeja, né? O guardanapo é servido de maneira adequada, está usando a mão para trás na hora de servir, ou seja, esteticamente o serviço está sendo bem prestado, ok? Durabilidade para a gente vai estar ligada principalmente à durabilidade da comida, né? Claro, a gente pode também falar, sobre a durabilidade dos brinquedos, né? Ou seja, são brinquedos feitos de uma maneira bastante robusta, que aguentam, às vezes, muitos deles, como o Barco Viking, por exemplo, 2 toneladas e que por isso podem suportar o peso de adultos na sua totalidade, ou seja, se cabem 8 crianças, eu posso colocar 8 adultos naquele brinquedo sem problema algum, porque a durabilidade dos nossos produtos são de alta qualidade, ok? E por último, o que faltou aqui é a conformidade, ok? Então, ou seja, aquilo que eu ofereci e aquilo que eu estou entregando está em conformidade ou eu ofereci uma coisa e entreguei outra? Okay? Conformidade, pessoal, também está ligado em alguns aspectos à estética e à confiabilidade, à conformidade. Ou seja, quando a gente fala em conformidade, se você falou para mim que vai ter coxinha, eu recebi coxinha lá no dia? E mais, eu recebi coxinha com formato de coxinha? Né? Porque a gente já teve aqui uma experiência de uma das nossas franqueadas que disse que fez uma festa para a filha dela em um buffet de outra na cidade dela antes de comprar a franquia do Catavento e que dentro daquele buffet eles tiveram uma grande ideia de mudar o formato dos salgados. Então a coxinha tinha forma de lua, a bolinha de queijo na verdade era uma estrela, a empada tinha forma de sol, ou seja, a conformidade do produto mudou. E a hora que eu vou experimentar isso, a hora que eu vou comer, a massa pode ser boa, o recheio pode ser bom. Porém, por ele não estar em conformidade com o que o meu cérebro registra como adequado para o formato de uma coxinha, a minha experiência já começa a ser quebrada e muitas vezes pode ser ruim. Então a gente precisa se preocupar se a conformidade daquilo que nós estamos entregando está adequada, ok? Então, pessoal, para a gente cumprir todos esses aspectos, né, para a gente falar em qualidade, a gente tem que se preocupar com todos esses aspectos. É importante que a gente esteja preocupado com tudo isso, ok?
olhem essas dimensões e verifiquem se dentro da unidade de vocês isso está realmente sendo cumprido, se vocês estão conseguindo atender a todas essas dimensões da qualidade, ok? Bom, quando a gente consegue, e esse é o nosso ideal, tentar buscar isso, a somatória de todos esses fatores, conseguir atender a todos eles, é o que vai levar, na verdade, o que a gente chama de percepção do cliente, ou seja, a qualidade percebida. Ou seja, para que a gente possa falar em qualidade percebida pelo cliente, a gente precisa entender as dimensões. Por quê? Porque eu só vou conseguir atender esse cliente se eu entender sobre as dimensões da qualidade. E quando um cliente falar sobre a nossa festa ou decidir se no ano seguinte ele vai fazer a festa de novo aí com vocês ou não, ou se ele vai indicar ou não, é através dessas dimensões que ele vai ter a ideia de qualidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não vão conseguir delimitar, como eu fiz aqui, essas dimensões. Elas vão fazer um apanhado geral. Na cabeça da maioria das pessoas, isso é muito misturado. Mas, se de maneira geral ela sentir que a qualidade não foi adequada, provavelmente ela não volte a fazer a festa dentro aí da unidade ou não indique as nossas unidades para que uma outra pessoa venha a fazer festa, ok? E isso seria a pior situação para nós, porque o nosso maior marketing é dentro da própria festa. O nosso maior marketing é justamente essa indicação, é a pessoa que volta, que faz a festa 2, 3, 4 anos seguidos, e claro, os convidados delas que percebem a qualidade que nós oferecemos e também acabam buscando as nossas unidades, ok? Bom, pessoal, como eu havia falado, para que a gente possa falar de qualidade, um aspecto fundamental para cada cliente é eu entender as expectativas dele. Se eu não entender as expectativas, como é que eu vou superá-las? Ok? Então, o primeiro aspecto importante, quando um cliente vai até a unidade, quando o cliente vai aí com interesse em fechar uma festa, é eu entender qual é ou quais são as expectativas dele com relação à festa. Então, perguntas como é que o senhor imagina ou a senhora imagina que essa festa deveria ser? Tem alguma coisa especial que além do próprio aniversário, que deve acontecer nesse dia? A senhora tem a expectativa de que algo diferente aconteça? Vocês gostariam de fazer algo diferente? Ou seja, que expectativa existe em torno dessa festa? Virá mais família? Virão mais amigos? Virão mais crianças? Virão mais adultos? De acordo com isso, eu consigo organizar melhor como essa festa deve acontecer. E claro, atender melhor ainda as expectativas desse cliente. Se o cliente me diz, não, virão muito mais adultos, serão poucas crianças, eu sei que, então, a comida será algo muito importante nessa festa. A bebida gelada também será algo muito importante. Por quê? Porque quem vai analisar principalmente serão adultos. Você fala, não, a grande maioria são crianças, virão poucos adultos. Então, a animação é muito importante. O nível de atendimento dos monitores, o atendimento às crianças será muito mais importante, porque eu vou ter poucos adultos naquela festa. Então a gente tem que se preocupar com a animação, com a qualidade do serviço que a gente vai oferecer para as próprias crianças. Ou seja, de acordo com essas expectativas, eu monto cada uma das festas com algumas características mais adequadas. Não, virá muito mais família, e muitas dessas pessoas que virão da família não se veem há muito tempo. Poxa, então eu vou falar, olha, vou abaixar um pouquinho a música para vocês poderem conversar, vou deslocar um pouquinho as mesas para longe dos brinquedos, para que o convívio entre a família seja mais adequado. Como é que eu vou organizar a festa de uma maneira um pouco mais personalizada para atender as expectativas daquele cliente, ok? Agora, se eu não sei que expectativas são essas, eu não vou conseguir atendê-las. Então, é muito importante que vocês, vendedores, gerentes de unidade, estejam atentos a conseguir captar essas expectativas do cliente, ok? E a segunda coisa, para que eu possa realmente superar as expectativas do cliente, é o profissionalismo, ok? Eu tenho que manter o profissionalismo. E ser profissional, pessoal, está ligado muito a saber se portar bem, atender claramente o cliente muito melhor, mas como eu me comporto na frente do cliente é muito importante, ok? Vocês imaginam se ao invés de eu estar aqui, da maneira com que estou, postado, em pé, de frente a vocês, eu estivesse aqui no fundo, encostado na parede, conversando com vocês, falando sobre o treinamento,
As palavras que eu estou dizendo são as mesmas, o discurso é o mesmo, mas a minha postura não é profissional. Eu não transmito profissionalismo na minha postura. Por isso, pessoal, é importante que vocês estejam atentos durante a festa também, se todas as pessoas que lá estão trabalhando estão mantendo o profissionalismo, ok? Estão se portando adequadamente em acordo com a sua função, atendendo cada um dos clientes de maneira adequada, seja o monitor, seja o atendente, seja a pessoa que está trabalhando lá na cozinha, que tem a responsabilidade de soltar a comida de maneira adequada, o tempo certo de fritura, o tempo certo assando cada um dos itens, ok? Então o profissionalismo é essencial e para isso a gente precisa claramente cada vez mais treinar cada um dos nossos funcionários, cada uma das pessoas que colaboram com as nossas unidades, ok? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre fidelização de clientes, ok? Como eu coloco aqui na tela, esse é o nosso principal objetivo, fidelizar todos os clientes que realizam festa conosco, ok? Não podemos perder isso de mente, pessoal, isso é muito importante, ok? Se a gente não conseguir fidelizar os nossos clientes, o que isso nos diz? Que cada vez mais teremos que buscar mais e mais e mais clientes novos. Okay? Quando a gente consegue uma carteira de clientes fidelizados, isso quer dizer que o esforço para o próximo ano será menor. Ou seja, o cliente que fez festa em 2014 ainda está vindo em 2016, o cliente que fez em 2015 está retornando. Se eu estou no mês de março, eu tenho 5 clientes de 2014 que se mantêm como cliente e 2 ou 3 clientes de 2015 que se mantêm como clientes em 2016, isso quer dizer que eu já tenho 8 festas no mês de março por clientes fidelizados e que eu não vou precisar estar fazendo esforço para buscar no mercado novos clientes, eu não vou precisar estar fazendo mais propaganda, ou seja, a fidelização é o nosso principal fator de marketing e isso acontece através de uma festa muito bem feita, uma festa muito animada, com todas as características que a gente preza, nível de atendimento excelente, tá? E claramente a animação e tudo saindo de uma maneira muito coordenada, ok? Todas as ações saírem de maneira coordenada. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, por que a gente perde os nossos clientes? Entender o motivo pelo qual a gente não consegue fidelizar um cliente. Aí na tela vocês têm os motivos pelos quais nós perdemos os nossos clientes. Vejam que interessante, pessoal, que olha, vou passar rapidamente, 1% apenas porque os clientes morrem, ou seja, claramente a gente perde cliente porque não no caso de crianças, mas no caso de adultos isso acontece. Isso é uma pesquisa global, não é uma pesquisa do Catavento, tá? Isso é uma pesquisa mundial do porquê que as empresas de maneira geral perdem clientes. 3% porque as pessoas mudam de endereço, mudam de cidade, ou seja, então alguns clientes a gente perde por causa disso, o cliente até gosta do nosso produto ou serviço, mas ele não mora mais naquela cidade ou naquele bairro e vai acabar buscando algo mais próximo a ele. 5% porque adotam novos hábitos, ou seja, aqui em São Paulo a gente vê uma mudança de hábito que vem acontecendo, pelas crianças morarem principalmente em condomínios, em prédios fechados, esse tipo de coisa, os pais começaram a perceber que elas têm pouco contato com a natureza. Então vem acontecendo um movimento pequeno, provavelmente até em torno desses 5% aí que a gente está falando, de pessoas que têm feito suas festas dentro de parques, grandes piqueniques. Essas pessoas têm dinheiro para comprar festa em buffet, mas estão preferindo nesse momento fazer as suas festas em grandes piqueniques dentro dos parques, como o Parque do Ibirapuera, esse tipo de coisa. Convidam as crianças da escola, do condomínio e levam para um parque e lá fazem as suas festas, para que as crianças tenham um pouco de contato com a natureza e, claro, brinquem ao ar livre. Okay? Então isso é uma mudança de hábito que claramente tira alguns dos nossos clientes, tá? Mas ainda assim são apenas 5%. E agora, um dos mais importantes, 9% apenas por causa do preço, ou seja, uma empresa perde apenas 9% dos seus clientes pelo fator preço, porque muitas vezes o cliente não estava no target, ou seja, o cliente veio tentar comprar um produto que não era para ele, e outros porque a negociação muitas vezes não foi adequada ou não se conseguiu chegar a um denominador comum, mas esses clientes representam apenas 9%. Então, se nós somarmos ali 9 mais um dos que morrem são 10, mais 5 do que as notas novas são 15 e dos 3% que mudam, 18%
dos clientes que a gente perde são por fatores diversos, né? Agora, o que a gente tem que ficar atento são os dois últimos ali. 14% dos clientes perdidos são por insatisfação com o produto ou com o serviço prestado e 68%, pessoal, 68% por insatisfação com o atendimento recebido. Percebam o quanto é importante o atendimento ao cliente. Atendimento com o ciclo de experiência completo, desde o primeiro atendimento até o pós-atendimento depois que a festa terminou, ok? Se o atendimento for impecável, a possibilidade de fidelizarmos os nossos clientes será muito grande. Ou seja, através desse gráfico nós percebemos que 82%, 68 mais 14, são de alguma forma por fatores ligados ao ser humano, ou seja, insatisfação com o produto ou com o serviço que foi prestado e 68% com o atendimento recebido. Okay? Dê importância a como o serviço está sendo prestado, dê importância para como o atendimento está sendo feito na sua unidade. Okay? Isso é muito importante, pessoal. Estejam atentos a isso. Okay? Vamos seguir aqui. Né? Vou falar então agora uma lista, tá, de valores que são importantes no atendimento. Okay? Eu não vou deixar essa lista na tela, porque como são muitos deles, vocês não vão conseguir ler provavelmente, né, esses fatores e vão acabar tendo dificuldade aí na leitura. Eu vou colocar todos aqui apenas para eu poder ler aqui, ok? E vou falar com vocês rapidamente. Né? Esses fatores todos nós já conversamos, na verdade, é uma recapitulação rápida do que a gente deve se importar, o que é importante realizar no atendimento ao cliente para que ele seja excelente, para que ele seja reconhecido como um bom atendimento pelo cliente. Então, a primeira coisa, pessoal, informações completas e precisas. Não deixem dúvidas para o cliente, ok? Deem toda a informação, dê informação precisa. Se tiver alguma informação que vocês não saibam, peça para o cliente, fala assim, dá um minuto, por favor, eu vou perguntar para a minha gerente essa informação e já retorno com a resposta, ok? Então, não deixem o cliente sem resposta, isso é essencial, ok? Façam perguntas, ok? Quando eu vou comprar um produto ou serviço e ninguém faz nenhuma pergunta para mim, parece que não há interesse da empresa em vender aquilo para mim ou em me atender bem. Então, sempre quando alguém faz uma pergunta sobre aquilo que eu espero, você está vindo comprar um celular? Puxa, o que você gostaria? Porque a gente tem muitos modelos. Você usa muito a internet, você usa muito e-mail, você usa muitos aplicativos. Qual que é o seu uso de celular? Me explica um pouquinho para eu poder te dar um produto melhor, ok? Ou seja, o atendimento desse vendedor, de alguma forma, já vai me surpreender pela preocupação que ele teve em me ajudar a escolher o melhor produto para o meu uso. Então, quando uma pessoa vai até a unidade, vocês devem perguntar uma série de coisas. É mais família, são mais amigos, é mais adulto, é mais criança, né? O porquê do horário escolhido, como é que ele espera que aquela festa seja. Se essas perguntas não forem feitas, parece que a gente não tem interesse em que o cliente realmente compre de nós. Façam perguntas, ok? Tempestividade, pessoal. Tempestividade nada mais é que eu não tentar sair das minhas características pessoais, ou seja, a maneira que o André atende, a maneira que o André fala é essa. E eu não vou tentar ali me robotizar para atender ou para fazer o atendimento de uma outra forma. Eu tenho que colocar a minha personalidade ali. E a tempestividade é importante, ou seja, porque é isso que vai causar muitas vezes a empatia com o cliente, ok? Efetividade, ou seja, um atendimento ele deve ser efetivo, atender àquilo que o cliente espera, responder àquilo que o cliente pergunta. Deve haver efetividade, ok? Transmitir segurança sobre todos os aspectos, seja sobre a comida, seja sobre o serviço prestado, seja sobre os brinquedos. Transmitam segurança no discurso de vocês. Concentração no cliente, ok? Ou seja, no momento que eu estou atendendo, 100% da minha atenção está voltada para o cliente. Vocês imaginem novamente eu aqui dando o treinamento para vocês e como eu estou com o celular na mão, de repente eu percebo que apitou aqui. E aí eu paro o treinamento para dar uma olhadinha no meu celular, vejo o que está acontecendo, falo, opa, desculpa pessoal, vamos voltar aqui para o treinamento. Ou seja, eu desviei a minha atenção e demonstrei que aquilo que eu estava fazendo, aquela pessoa que eu estava atendendo, não era tão importante quanto eu olhar o meu celular, ok? Durante o período da visita, durante o momento que estiver atendendo o cliente, atenção total. Olhem principalmente para o rosto do cliente, essa coisa de olhar no olho não é necessário, mas olhem para o rosto do cliente, vejam a expressão dele e deem a atenção devida, ok?
Cortesia, claramente, é essencial durante qualquer ciclo de atendimento. A boa vontade, a boa e velha, né, boa vontade, que o cliente fala, poxa, eu queria saber isso, porque você não tem informação, vai lá buscar informação, ofereça uma água, ofereça um café para o cliente, né? Isso é muito importante, o cliente se sentir em casa, acolhido. Essa boa vontade, ela é muito importante, pessoal. Entender não só o setor que eu trabalho, mas a empresa como um todo. Vocês devem incentivar a todos os funcionários a entender isso, ou seja, eu sou só monitor. Não, ele tem que entender o que é o catavento, porque muitas vezes um pai pode perguntar para ele, algum convidado pode perguntar algo para ele e ele deve conhecer o catavento. Não adianta ele conhecer apenas sobre o setorzinho dele, ele tem que conhecer o catavento como um todo. Por isso, o treinamento institucional é muito importante, pessoal, senão vai haver uma falha de treinamento e claramente uma falha de atendimento. Ou seja, eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e que não sabe nada sobre a minha empresa, e o cliente pergunta, ele fala, não, sou só monitor, eu venho aqui uma vez por semana durante essas 4 horas para fazer aqui a operação do brinquedo e mais nada, eu nem sei o que acontece aí dentro, né? E isso pode ter certeza que vem acontecendo em alguns momentos. Ou seja, treinem, façam o treinamento institucional com todos os funcionários de vocês, isso é muito importante, ok? A boa e velha também empatia, colocar-se no lugar do cliente, ou seja, eu dou um atendimento como eu espero receber. Eu nunca vou atender mal porque eu não gostaria de ser atendido mal. Então, eu imagino como eu gostaria de um atendimento e faço esse atendimento desta maneira com os meus clientes, ok? Desenvolver a confiança do cliente naquilo que a gente está dizendo, né? Por quê? Porque a gente tem que ter sempre em mente a ideia de fidelizar. Ou seja, uma das principais formas de fidelizar é que o cliente confie muito naquilo que a gente oferece. Ou seja, não é por causa de R$500, de R$600, até às vezes por causa de valores até maiores, que ele vai trocar de empresa. No ano que vem ele vai falar, putz, vamos fazer a festa do outro buffet? Nossa, essa festa do ano passado saiu tudo tão certinho no catavento, todo mundo gostou, a comida estava boa, o serviço foi ótimo, as pessoas estavam animadas, as crianças se divertiram. Mas não vamos arriscar não, a gente tem uma confiança de que ali não vai sair nada errado. Então às vezes o cliente prefere pagar um pouco mais do que ter a dúvida se o serviço que ele vai receber na outra empresa será tão bom quanto aquele que ele recebeu. E isso a gente só consegue através da confiança desenvolvida com o cliente, ok? A comunicação é essencial, pessoal, então todos os funcionários devem comunicar-se bem, isso desde a entrevista de emprego deve ficar claro, ok? Se essa pessoa sabe se comunicar, não importa se ele é o monitor, se ele é o atendente de mesa, se ele é o vendedor da unidade, a comunicação é essencial entre as pessoas, dentro da própria unidade, a comunicação entre os nossos funcionários e os clientes. Se preocupem com isso, né? Como eu acabo de falar, trabalhar bem em equipe, né? Ou seja, a comunicação dentro da própria empresa. Todos têm que entender que para que um ciclo de experiência de um cliente seja excelente, ele seja muito bom, é um trabalho em equipe, ou seja, todo mundo tem que fazer a sua parte bem feita. Não adianta eu só pensar na minha parte e não olhar para a do outro, auxiliar os outros a também fazerem a parte deles bem feita. Ou seja, se não houver trabalho em equipe, se houver um trabalho isolado, alguns pontos vão sair bons, outros vão sair falhos, ok? Então é importante que a gente saiba como organizar isso para que todo mundo trabalhe em conjunto e aí sim a gente consiga entregar o melhor produto para os nossos clientes da melhor maneira possível, com o melhor atendimento, ok? Para isso, claro, manter o profissionalismo é essencial, demonstrar lealdade para com a empresa, tomem o cuidado com isso, né? Ou seja, pessoas que às vezes o monitor que está lá durante a festa e o pai vem perguntar alguma coisa e fala, não, mas aqui eu só faço um bico, eu venho aqui, né? não tenho muito compromisso com isso não, eu só venho aqui uma vez por semana, faço a festa e vou embora. Okay? Esse nível de lealdade que o funcionário pode demonstrar para com a empresa pode denegrir a nossa imagem. Então, se eu tenho uma pessoa que está falando mal da minha empresa e está trabalhando nela, tem que haver de um dos dois lados, ou do empregador ou do empregado, né, a atitude de, olha, eu como empregado não estou mais bom, não está mais dando para mim, não está tão adequado, não estou gostando mais de trabalhar aqui, estou percebendo que eu estou começando a ficar meio desgostoso, falando mal, eu prefiro sair, eu peço demissão. Ou o empregador percebendo isso, tem que tomar a atitude de falar, olha, você vem falando mal da empresa, você já não está mais querendo trabalhar aqui conosco, a gente vem percebendo a sua desmotivação, tem como mudar isso? Se não tem, fazer o desligamento da pessoa. Agora, a lealdade, a demonstração da lealdade dentro da empresa, ela é muito importante, ok? E por último, pessoal, organização.
ok? Organizar bem a unidade e as atividades de trabalho. Okay? Uma unidade bem organizada para receber o cliente, ela é muito importante, e as atividades de cada um que trabalha na unidade também, seja antes da festa, seja no atendimento de um cliente que está indo comprar. Ou seja, todos os meus materiais que eu preciso mostrar para os clientes estão na minha mão, o local onde eu vou atender esse cliente está bem organizado, já tenho água, já tenho café, tudo disponível para oferecer na hora que esse cliente chegar. Ou seja, como é que está sendo esse atendimento? Existe a organização para que o atendimento saia adequado? Porque muitas vezes o atendimento bem feito, ele depende de uma preparação anterior. Não adianta só ter vontade de atender bem, eu preciso preparar o ambiente, os materiais e tudo que é necessário para que esse atendimento saia adequadamente. Okay? Então todas essas, pessoal, são dimensões que são necessárias para um bom atendimento, para que nós tenhamos realmente excelência no nosso atendimento. Isso são valores do nosso atendimento. Eu vou colocar aqui, com a dúvida de que se vocês vão conseguir ver ou não, todos esses itens que eu acabo de dizer, então aí estão na tela para vocês, cada um deles descrito, para que vocês possam posteriormente poder lembrar de cada um deles, ok? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Queria agradecer a todos vocês, Vamos fazer, como eu falei, isso é uma tentativa, essa gravação que nós estamos fazendo, vamos disponibilizar isso como um teste. Se ele der certo, provavelmente essa será a metodologia que nós iremos seguir daqui para frente, e claro, buscando aprimorar, buscando outras ferramentas nesse percurso, mas tentando já sair da ferramenta do Skype, que estava dando alguns problemas, para essa ferramenta. Se ela não der certo, voltaremos ainda para a ferramenta do Skype, tá? E continuaremos buscar uma ferramenta ainda melhor, tá? Para encerrar, eu quero deixar aqui uma mensagem que eu acho que é muito importante, que é a lembrança de que o cliente quer apenas um bom atendimento, suas expectativas alcançadas, seus problemas e solicitações respondidos, pessoal. É apenas isso que o cliente espera da gente, tá? Bom atendimento, expectativas alcançadas, e lembrem, para alcançar a expectativa tem que saber que expectativas são essas. Qualquer problema ou solicitação dele respondida. Se fizermos isso, com certeza conseguiremos cada vez mais e mais clientes, ok? Agradeço então a todos, espero que vocês consigam aproveitar esse treinamento, tá? E em breve teremos outros treinamentos aqui disponíveis. Qualquer pergunta, dúvida que vocês tenham a partir deste treinamento, é só vocês enviarem para mim através do e-mail treinamento@redecatavento.com.br. Pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia.